Então, pessoal, continuando aqui em desenvolvimento da nossa aplicação, o próximo componente a ser criado vai ser o componente chamado Album List. Então, vamos lá em Components, New File, Album, eita, escreveu? .js, Enter. Nesse componente, pessoal, nesse componente a gente vai fazer requisições, vai montar estados. Pessoal, nesse componente a gente vai fazer requisições, alterar o estado dos componentes. Então é recomendado nesse caso que a gente crie uma classe, componente do tipo classe. A declaração dele é um pouco diferente, mas vamos lá, dá para acompanhar. Primeiro vamos importar o React. Na verdade, vamos importar só o component from React. Do native, a gente vai precisar da view e do text. Como eu disse, pessoal, esse vai ser um componente do tipo classe. Então a declaração dele é um pouco diferente, mas dá para fazer. Ele não vai ser um do tipo const, vai ser class, o nome do componente, ele se estende do componente. Mas a exportação é a mesma coisa do componente funcional. Então export default album list. A diferença da classe é que a gente vai ter que usar uma função para renderizar o HTML. A diferença da classe para o funcional é que a gente tem que usar uma função render para poder dar o return na tela. Então a gente vem aqui e escreve render, que é uma função já do native, e dentro dele a gente faz o return. A gente vai criar uma view. Então, pessoal, dando continuidade aqui, a gente vai começar a fazer a parte da requisição e da montagem da nossa lista. Para fazer a requisição, primeiro a gente tem que ter um estado. O estado é como se fosse uma propriedade que cada componente tem. O componente, na verdade, pode ter vários estados. É só a gente setá-lo ele no início da classe. Vamos lá? Vamos setar state. Ele vai receber um objeto. E dentro desse objeto a gente passa os estados que a gente quer. A gente vai ter um estado chamado albums, que nada mais é do que um array vazio. A requisição tem que ser feita antes da renderização da view, porque quando for renderizada a gente já precisa que todos os estados estejam lá. Para isso o React Native tem uma função chamada component did mount. Tudo que estiver dentro dessa função vai ser executada antes da view ser renderizada. Para fazer as requisições a gente vai usar o Axios, que é um cliente que faz uma requisição de um jeito melhor e trabalha melhor a promise. Então vamos lá. Vamos instalar aqui o Axios, que é npm install save Axios. Com o Axios instalado, pessoal, é só a gente fazer o import dele no nosso componente. E usá-lo. Para usá-lo é bem simples, é só a gente botar Axios, ponto, o verbo que a gente quer fazer a requisição. No nosso caso, a gente só quer pegar. Então é um get. A API que nós vamos pegar os dados dos álbuns do Daft Punk é essa daqui que eu fiz. Ela está no Heroku, o tamanho eu vou deixar ela aí na descrição para vocês poderem copiar, acho que fica mais fácil. A gente vamos usar o then. Vamos pegar o response e usar para alterar o estado do álbuns. A gente vai fazer isso com o this. A gente está pegando o nosso próprio componente, a função setState.
onde a gente vai pegar o objeto atual e vamos passar para ele o response. Passar para ele o response.data. O próximo passo, pessoal, é criar uma função para renderizar o que está dentro de álbuns. A gente vai criar uma função chamada renderList, que vai retornar o this.state. Desse jeito a gente acessa todos os estados que a gente tem no nosso componente. .albums.map, pois vamos mapear cada um deles para poder retornar linha após linha. Então, cada vez que ele passa dentro de álbuns, ele vai estar dentro de um álbum, certo? Vamos passar uma arrow function e vamos retornar o nome. Opa, deixa eu só fechar isso aqui. Voltando aqui, vamos retornar o nome do nosso álbum. Só para a gente ver se está funcionando. Como eu sei o que tem dentro desse álbuns? Bom, se a gente usar o Postman e fazer a requisição lá na API que eu mandei para vocês, deixa eu só tirar as aspas. Pessoal, depois da requisição feita, ela retorna esses objetos aqui, onde tem um ID, name, uma data, uma imagem e uma URL. Isso para cada objeto, que seria, no caso, cada álbum do Daft Punk. Então, pessoal, os campos que a gente pode trabalhar é o ID, o name, a data, a imagem e a URL. Todos eles estão sendo retornados nessa API, tá bom? Então aqui a gente está querendo só imprimir o nome para ver se está funcionando. Então como é que a gente vai fazer? Dentro da view a gente vai ter que chamar essa função. Só que se a gente der reload aqui, nada vai aparecer, porque esse álbum list não está sendo chamado no app.js. Então o que a gente faz? A gente volta para o app.js, a gente deixa o header por enquanto e importa também o álbum list. Vamos colocar um pouco abaixo do header. E podemos apagar o texto lá. Vamos salvar, Command R para rodar. Vamos ver se a gente fez certinho. Então, pessoal, retornou o nome de todos os álbuns certinho. Mas está dando esse pequeno erro aqui. Não se importem, esse erro aqui é bobo, que é só uma questão de chave lá no nosso álbum list. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. O que a gente pode fazer para deixar o nosso componente um pouco melhor é passar esse header do app.js para o álbum list, deixando o app.js um pouco mais limpo. Então vamos importá-lo aqui no álbum list. Eita, esqueci do header. From header.js e vamos botar em cima da nossa lista. E vai ficar desse jeito aqui, beleza?